Tribo TDAH, o podcast que hiperfoca na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você, que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo. Nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos terminar de falar sobre TDAH em histórias de infância. Então venha se divertir em uma conversa descontraída entre neurodivergentes para comemorar os 5 anos da tribo TDAH. Olá, tribo, tudo bem? Feliz Ano Novo! Feliz 2024! Eu nem acredito que a gente chegou a 2024, gente! 5 anos de tribo TDAH, o mundo mudou pra caramba nesses últimos 5 anos. E eu tenho um monte de recadinhos rápidos pra vocês. Importante, se você quer apoiar o projeto, e talvez você não possa apoiar monetariamente, você pode espalhar a palavra neurodivergente por aí. Então, manda pros seus médicos, pros seus amigos, pro seu psicólogo, pro seu neuropsicólogo, manda pra família, pros amigos, fala, olha, sabe por que eu tô assim? Ouve esse episódio. E se você puder, dá 5 estrelinhas onde você ouve. E marca a Tribo TDAH, se você tem uma marca, patrocine a Tribo TDAH. Se você puder, apoie a Tribo TDAH também. Vai lá em apoia.se/Tribo TDAH e você tem direito a um grupo secreto e exclusivo, cheio de gente para você conversar. Tem encontro anual dos apoiadores da Tribo TDAH. Você tem direito a votar nos episódios. Esse tema foi votado pelos nossos apoiadores da Tribo TDAH. Você pode participar de gravações também. Você ouve o seu nome no episódio. E os nossos TDAH Hypers recebem parabéns no mês dos aniversários deles. No dia 25 de janeiro tem Kelly Bortoli, dia 27 Juliana Velma, dia 28 Beppe Mitsu, dia 29 de janeiro Cecília Costa e dia 31 Luísa Carvalho. Parabéns, 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 parabéns. Muitas felicidades e beijos especiais da Tata pra vocês. Ah, e para lembrar, as nossas próximas metas são lives com joguinhos e episódios da Tribo TDAH Entrevista, com pessoas famosas e pessoas interessantes para conversar na Tribo TDAH em lives. Então, se você quiser ouvir aquele famoso que tem TDAH e você quer entrevistá-lo aqui na Tribo TDAH, apoia a Tribo TDAH. Vai lá, apoia.se/Tribo TDAH. Então, vamos começar. Essa é a segunda parte do episódio. Se você perdeu, volta lá no primeiro. A gente tá aqui te esperando para relembrar. Eu estou com 2 convidados maravilhosos aqui. Eu estou com... Agora eu vou começar pela ordem inversa, porque no primeiro episódio eu comecei pela ordem alfabética. Eu tô com a Tabata Cristine, ela é do Meu Mundo Atípico, criadora de conteúdo sobre neurodivergência, palestrante TDAH e TEA. Olá, Tabata, fala um oi pro pessoal. Oi, gente, que alegria imensa estar aqui com vocês. Bora conversar e trocar muita ideia aí. E também comigo está o Carlos A. Leite Filho, ele é fonoaudiólogo, doutorando em ciência da reabilitação, ciência e tecnologia e neurociência, e também cantor monocular e TDAH. Oi de novo, Carlos, bem-vindo de volta! Oi, Tata, oi, Tabata, prazerzão estar aqui de volta, já amei a primeira parte, a segunda vai ser melhor ainda, isso aí. Então vamos voltar à conversa que a gente estava falando no último episódio. Gente, eu já fui a criança eu já protagonizei um momento Senta lá, Cláudia na televisão. Sabe aquele meme da Xuxa, do Senta lá, Cláudia? Eu já fui essa criança, obviamente meu nome não é Cláudia, eu não sou aquela criança, mas a minha escolinha levou a gente num programa de televisão, desses que era num teatro, eu lembro claramente, era um teatro, então tinha um monte de fileira, tipo cinema mesmo, aquelas fileiras de assento e tudo, e na frente tinha o palco. E aí eu lembro de ter sido chamada para participar de uma das brincadeiras, ou de alguma coisa que estava tendo lá no palco, de, sei lá, cantar, dançar junto com os apresentadores. Só que na hora que eles mandaram todo mundo ir sentar pra chamar pra alguma outra brincadeira, eu acho que eu fiquei. E eu queria continuar participando. E eu, pequena criança hiperativa, saliente e participativa, continuei lá no palco e queria continuar brincando, porque eu achei que, sei lá, eu virei amiga dos apresentadores. E eu continuei lá em cima e tiveram que me encaminhar pro meu assento de novo. Oh, meu anjo, por favor, desça do palco. Já faz 6 dias que você tá aqui atrapalhando a gente. Eu não entendia algumas normas sociais. Tanto que
eu participei de uma propaganda, eu tenho uma propaganda que eu gravei, de fotográfica e tudo, porque eu não entendia algumas normas sociais. O meu avô tinha uma chácara, um sítio e tal, então eu tô acostumada a ter um monte de galinha, pato, pintinho, essas coisas. E a minha tia me levou para uma gravação, minha tia era publicitária também, e ela estava gravando uma propaganda que ela tinha um monte de criança de agência de modelo, mirim e tal, e elas precisavam pegar a galinha e colocar dentro da panela. Só que as crianças estavam apavoradas. Eu fui lá, me intrometi no meio, peguei a galinha e coloquei dentro da panela e comecei a brincar com a galinha. Porque eu não entendia que as crianças tinham medo de uma coisa assim, porque eu estava acostumada a brincar com as galinhas no sítio do meu avô. Então, e aí tirou um monte de foto, tipo, eu participei de uma propaganda e eu nem sabia que eu tava... E aí, então, todas as crianças tinham sido selecionadas pela agência de publicidade, modelo mirim. Eu não, só fui lá brincar e me divertir. Tava Recebeu brincando o cachê, eu, a galinha. pelo menos? Hã? Recebeu não o sei. cachê? Não sei. Oh, sacanagem, fez todo um trabalho ali de uma equipe, carregou a propaganda nas costas. E aí, assim, tipo, as crianças nas outras, elas estavam todas meio afastadas, assim, da galinha, tipo, eu lá brincando. Aí, gente, era uma mesinha de plástico, uma panela, a galinha dentro, e aí umas faca, panela de plástico, aquelas conjuntinhos de chá de criança, sabe? E eu tava lá brincando numa boa. Pra mim, pô, deixaram a mesa literalmente posta pra ficar brincando aqui, eu e a galinha, e umas crianças em volta, assim, com cara de aterrorizadas. Maravilhoso, cara. Ainda sem querer foi garota propaganda da. O que é? Afinal de contas, era o quê? Era propaganda de quê? Você sabe? Eu acho que era medicamento. Minha tia trabalhava em indústria farmacêutica. Então tinha alguma coisa. Não sei, era do tipo, eles deviam fazer alguma coisa de link com criança. Devia ser algum produto para criança. Então eu sei que a minha tia trabalhava muito com propaganda de indústria farmacêutica. Ela sempre trabalhou, então. Vai ver, era biotônico Fontoura, que você ia comer a galinha de tomar o biotônico, né? Bem coisa de criança dos anos 90, né? Biotônico Fontoura. Ou vai ver que era alguma coisa do tipo, problema intestinal. Se você comer uma galinha inteira. Vai saber. Cara, é engraçado, assim, porque eu sempre fui, na verdade, mais pro outro extremo, assim. Eu era a criança muito boazinha, assim, muito, assim. Excessivamente. Hoje eu olho, né? A minha mãe fala, era maravilhoso, né? Só que aí, à medida que nós dois fomos nos informando mais sobre transtornos do neurodesenvolvimento, você percebe que também a criança que é excessivamente quietinha, excessivamente obediente, excessivamente, né, ali, que não muito responsiva, você também entende que isso também é algo, é um sinal, né? Então, eu sempre fui uma criança muito boazinha, assim, mas na minha família, eu diria que eu tenho para mim, assim, que tanto meu pai quanto a minha mãe têm suas neurodivergências, não sei quais, eles não vão atrás, mas eu tô trabalhando isso aos pouquinhos lá, né? Mas, assim, sempre foi uma família de chegar muito atrasada nas coisas, assim. A gente ia regulando, assim, a gente foi regulando ao longo do tempo, foi aprendendo a lidar um pouco melhor como família mesmo. Mas, cara, assim, a minha mãe era uma pessoa que atrasava muito nas coisas, né? E aí já teve vez, por exemplo, né, de, vamos assistir uma peça de teatro. E aí, ok, vamos assistir, e aí vai na hora, começa a se embolar tudo, demora para sair, aí aquele clássico do TDAH, não, falta 10 minutos para a hora de sair, dá tempo de tomar banho, lavar o cabelo, secar o cabelo, colocar a roupa, arrumar a casa e sair, porque tudo isso dá para fazer em 10 minutos tranquilo, né? Você aprendeu ou você ainda é assim até hoje? Eu sou assim até hoje. Essa pessoa, assim, meu marido me zoa muito por causa disso, assim, eu sou essa pessoa até hoje. Que eu acho que em 5 minutos você faz uma janta, sabe? Então... igualzinho, gente. Minha mãe, 5 minutos. Ela fala, só vou aqui subir uma parede, pega lá uns cimentos pra mim. Eu fico, mãe, não dá tempo. Ela dá tempo, sim, menina. A gente chega 3 dias depois no evento. Exato, exatamente. Aí tem, mas assim, pensando em histórias específicas, tem uma que aí ela é meio chata, assim, ela é meio triste. Mas que eu acho que é importante também, né? Pra gente trazer essas outras nuances, assim. Tem uma história que
Nossa, cara, eu lembro tão bem dos detalhes, assim, é uma loucura, porque né, as coisas marcam a gente. E hoje, né, agora com o diagnóstico, eu consegui entender muita coisa dessa história, que é basicamente, eu estava na 4ª série, e para quem não sabe, a 4ª série atualmente é o 5º ano, né, porque mudou isso aí, mas na época a gente chamava de 4ª série, do Fundamental 1. E eu tinha uma professora lá que ela era super... enfim, ela era uma professora um pouco mais rígida, assim, e tudo mais, né? E aí, ela tinha uma política, que hoje eu acho uma coisa muito, muito tóxica, que era a atividade que o aluno entregar sem nome, ela rasga, né? Nossa! Rasgar, se o aluno não colocasse o nome na atividade, ela rasgava, porque a gente sabe que o professor fica muito bravo com as atividades sem nome, né? Mas aí ela levou isso para um lado meio extremo, assim, né? Mas Mas você fez o negócio, sabe? então, mas eu era criança, cara, super certinha, super comportada e que eu nunca falhava na escola, assim, né? Então, pra mim, quando ela falou aquilo, eu falei, tranquilo, isso aí é de boa, isso aí não vai acontecer, né? E eu lembro muito bem que foi uma atividade que era uma história da Morgana do Castelo Rá-Tim-Bum. A gente estava lendo um texto, e eu amava, eu era apaixonado por Castelo Rá-Tim-Bum, e eu era apaixonado pela Morgana, porque ela falava de um dos meus hiperfocos, que era história, né? A Morgana, o lado da Morgana era principalmente história. Então, era uma história da Morgana contando como é que foi a infância dela na pré-história ali, né? Enfim, na Idade da Pedra. E eu adorei, assim, e aí eu falei, nossa, eu vou fazer um desenho aqui super bonito. Eu sou péssimo em desenho, tá? Sou péssimo, mas eu falei, nossa, eu vou desenhar aqui, vou fazer a Morgana com aquele cabelão reto dela, assim, bem grandão, né, e tudo mais. E eu fiquei tão animado, e tal, fiz, entreguei e tudo mais. Aí passou um tempo, depois a professora parou a aula lá que ela tava fazendo, ela tava corrigindo os desenhos, e ela falou, gente, de quem é esse desenho aqui? E ela era o meu. E eu falei, pronto, vou receber um elogio agora, que o desenho ficou muito legal. Aí eu levantei a mão super animado, é meu. Aí ela pegou e rasgou na frente da sala inteira. Que ódio, que O desenho que eu tinha ódio. feito com todo o amor do mundo, porque eu acho que na excitação, na animação de uma coisa que eu tinha muito interesse, o nome foi para as cucuias. Eu esqueci de colocar o nome, assim. Minha mãe ficou irada, foi na escola, conversou. Depois eu até me entendi melhor com essa professora, assim, né? Mas, cara, eu fico vendo, né, essa coisa às vezes da falta de informação, né, no contexto educacional, né, como que, né, se aquela pessoa talvez soubesse um pouco sobre TDAH, talvez ela pensaria, né, putz, será que não esqueceu porque houve ali talvez uma falha de memória operacional, qualquer coisa assim, sabe? Trouxesse aquilo de uma forma mais humanizada. E eu acho que assim, cara, desenho é uma coisa que tem uma outra conotação, né, dentro das atividades que você faz enquanto criança, né? Tanto que tem, né, muitas técnicas psicológicas que vão pela interpretação de desenho, né? Então, você coloca muito de você no desenho. Então, ela pegar e rasgar o desenho assim na frente da turma toda foi uma coisa assim que me marcou demais, assim, e que hoje eu vejo e falo, cara, é isso, foi o TDAH ali no momento e eu fui punido por uma manifestação do TDAH que aconteceu ali no momento, sabe? E não é como se ela não tivesse, se só tinha o seu desenho sem nome, não é como por exclusão ela não pudesse dar nota para todos os outros desenhos ou saber de quem são todos os outros e faltou só o seu, logo, sabe, só o seu não tinha, gente, só tinha um sem nome. Não perguntou, não levantou a mão? É um desenho, não é um TCC. Você consegue corrigir ali na hora, sabe? Eu fico indignada porque falta muita respeito e empatia com as crianças. Eu entendo que se elas talvez soubesse alguma coisa de TDAH, talvez ela não tivesse feito isso, mas ela já não tinha que ter feito isso de primeira, assim. Porque é um ser humano, né? Ninguém deveria ser invalidado e ter o seu trabalho desmerecido dessa forma por conta de um nome, gente, que você consegue resolver. As pessoas tratam as crianças como se elas não tivessem sentimentos, né? Como se as crianças não fossem pessoas. Porque será que ela rasgaria um trabalho feito por uma pessoa adulta? Por que
que a gente trata os adultos com mais empatia do que as crianças? É como se não tivesse valor porque é um desenho de uma criança. E é o que você falou do TCC. Ninguém rasgaria um TCC porque olha o trabalho que dá para fazer um TCC, mas dá igualmente trabalho para uma criança, porque a capacidade cognitiva da criança não está pronta para fazer um TCC ainda. Então o desenho é o TCC da criança. Pois é, eu acho que isso que a Tabata colocou é muito real, cara, né? Tem muitos comportamentos que a gente considera inadmissíveis com adultos que a gente acha ok, né, fazer com criança. Hoje ainda isso está um pouco melhor, mas a gente ainda tem muito disso, né? Às vezes, por exemplo, né, uma cobrança de algum desastre que acontece, desastre que eu falo assim entre aspas, né? Não um desastre real, mas alguma coisa estabanada que a criança faz, derruba um copo, cachorro comeu minha lição de casa. Derruba um leite com Toddy ali, qualquer coisa assim, sabe? E aí você dá uma bronca na criança que você jamais daria num adulto, né? Assim, porque aquilo foi um acidente, né? E sabendo ser um acidente, né? Você poderia lidar de outra forma, mas parece que isso muitas vezes é admissível com criança e não pode fazer com adulto. Na verdade, é a mesma coisa, né? A gente que é adulto, assim, tem uma visão muito errada da criança, né? Acha que a criança faz as coisas de maldade, de propósito, para te afrontar, para isso, para aquilo, e trata a criança como se ela fosse uma eterna culpada, né? Não tem a possibilidade de um acidente, de um erro, de uma falha. Não, a criança ela não pode errar. O adulto, ele surta. Esses dias uma criancinha, sei lá, 3, 4 anos, derrubou uma sacolinha que estava carregando de supermercado. Meu Deus, aquela mãe deu um grito com aquela criança. Eu falei, meu Deus, é só pegar no chão. Eu entendo que muitas vezes aquela mãe está sobrecarregada, cansada, mas será que falaria assim com um adulto? Poxa, é uma criança, foi um acidente. A gente tinha que tentar ter um pouco mais de compreensão e paciência, né? Eu acho que tem algumas coisas, o que você falou de que às vezes a criança é tratada como se ela estivesse testando limites. A gente sabe que existe uma fase que a criança realmente faz isso, propositalmente. Que ela testa limites, ela vê até que ponto que os pais são permissivos ou não. Mas isso está na fase da criança. Todo mundo que virou adulto já passou por essa fase para saber. E a gente faz isso enquanto adulto também. A gente, quando entra numa empresa nova, num trabalho novo, a gente vê até que ponto a gente pode chegar, qual limite a gente pode chegar das coisas que a gente faz. De atraso de trabalho, ou você chegou até mais tarde um dia, ou você vai precisar sair mais cedo no outro, ou você está doente, será que você pode ligar que você falando que você não está bem, que você vai faltar ou não? A gente, como adulto, faz de uma certa forma esse teste de limites o tempo inteiro, só que a criança ela não tem a sutileza, ela faz isso, às vezes propositalmente, ficar perguntando o porquê das coisas toda hora, porque ela quer entender. A cognição dela está se formando ainda. A parte que a gente no TDAH tem dificuldade, que é toda essa parte cognitiva, pra gente não é tão claro ainda quando adulto. Imagina quando a gente é criança e está tentando ligar todas as conexões do cérebro, entender o que é sim, o que é não, por que o sim existe e por que o não existe, o motivo de cada coisa. Por que meu pai ficou bravo se eu derrubei uma coisa? Por que a minha mãe ficou chateada se eu falei outra coisa? E às vezes a gente, quando criança, não tem muito essa clareza. Como adulto, às vezes a gente ainda não tem isso. Então, às vezes as pessoas ficam muito bravas por às vezes nada, mas porque também, querendo ou não é fácil ser uma criança com TDAH para quem está criando a gente também. Eles estão esperando, é uma expectativa e realidade. Tem um certo de um luto de, eu esperava que meu filho fosse de um jeito, eu imaginava que meu filho fosse de um jeito, eu sonhava que fosse a criança perfeita. E aí nasceu uma pequena criança neurodivergente que você não está psicologicamente preparado para lidar porque ela vem fora de todos os padrões que você imaginou na sua vida. Então, não é errado ser uma criança com neurodivergente. A gente nasceu assim, não é culpa nossa. A gente não pediu para nascer. Eu falava isso para minha mãe, coitada, tadinha da minha mãe, ouvir isso de mim. Mas não é fácil para eles e não é fácil para a gente enquanto criança também. Eles, assim, as figuras parentais. E existe todo um trabalho, que às vezes eu acho que talvez as figuras parentais também devessem fazer acompanhamento psicológico, porque eles
não estão preparados para lidar com pequenos seres neurodivergentes que fogem do padrão de perfeição que eles estavam esperando, porque tudo vem com uma carga. Desde o momento que você escolhe o nome para uma criança, aquele nome já tem um significado que para você quer que a criança signifique aquilo, ou veio o nome de alguém da família que era admirado, ou veio o nome de uma pessoa que era uma pessoa que era muito gostada. Então, a partir do momento que a gente já recebe um nome, o nome vem com uma carga que a gente não escolheu carregar para o resto da nossa vida e foi imposta pra gente. Então, a gente já vem nascendo dentro de expectativas. A gente já vem sem um direito de escolha, né? A gente já vem com o nome escolhido. Se você é menina, nasceu nos anos 90, você já veio com um brinco da maternidade também, que me furaram a orelha, ninguém perguntou se eu queria ter brinco, mas já não tinha nem saído da maternidade, já tava de brinco. Eu acho que a gente tem que... Isso porque a gente está falando como duas pessoas socializadas como mulher. Imagina uma pessoa, uma mulher trans, por exemplo, ou um homem trans que foi socializado de uma maneira que a sociedade via e não é quem a pessoa realmente é. Eu acho que falta muito a gente enxergar as crianças como pessoas que têm sentimentos, necessidades, vontades, né? E ser um pouco mais empático e respeitoso diante de algumas situações. Porque eu moro num prédio que tem muita criança, eu vejo cada coisa, eu fico de coração partido, assim. Teve um que até gravei o áudio, porque aquele homem, ele berrava, ele estava a 3 blocos do meu prédio dele. E parecia que ele estava no meu apartamento, de tão alto que ele gritava com aquela criança. E você é uma burra, eu não acredito que você fez isso, olha o que eu tive que fazer. Pelo que eu entendi, a criança acabou se trancando no quarto e não conseguiu sair. E, meu Deus, esse homem humilhou aquela criança de uma forma que, se ele falasse com uma mulher daquele jeito, teria chamado a polícia. As pessoas teriam chamado a polícia. Mas por que a gente não faz? A gente não tem essa mesma visão para uma criança, gente. Mas não pode? Pergunta sincera mesmo. Porque não sei. Eu gravei, o conselho tutelar não me deu retorno. Não sei, não tem o que fazer, entendeu? Assim, me senti de mãos atadas. Agora nos prédios, eu sei que tem algumas placas falando que se você ouviu, você é conivente, por exemplo, em casos de abuso e coisas assim. E até, eu sei que eles estão afixando plaquinhas em prédios, porque agora síndicos e zeladores estão implicados nessas coisas, porque às vezes tem coisas que são gravadas e tudo, e você pode ser conivente, por exemplo, com um caso de um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo entre conjugal. Então eu fico pensando, se tem isso conjugal, será que não tem para criança? Teoricamente... Isso é São Paulo? Você tá em São Paulo? É. Aqui mas vai chegar, daqui 15 anos. Eu acho que isso talvez seja nacional. Que se você, por exemplo, vir vamos supor que já colocaram isso no elevador. Se você vir, por exemplo, pela câmera do elevador, um casal sendo agressivo com o outro, você pode denunciar e você precisa, porque senão você entra como conivente na história. Então eu fico pensando, será que não tem para infância também? O que é o Disque 100 aqui pra gente saber, mas eu acho que tem o Disque 100, que é o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Mas você fica, eu vou ligar, o que eu vou fazer? Eu liguei no Conselho Tutelar, mandei mensagem lá, não tive retorno nenhum. Falta isso também, sabe? Às vezes tem um contato para você ligar, mas não tem ninguém para te atender, né? Mas enfim. Essa questão, né, de direitos das crianças é uma coisa assim, né, que ainda hoje, né, a gente ainda tem uma compreensão e uma execução desse conceito, né, do direito da criança e do adolescente ainda muito, muito aquém do que a gente entende para, por exemplo, direitos humanos básicos gerais, assim, né? E se a gente parar para pensar, por exemplo, que o ECA é ali da década de 90, assim, né? Mas de verdade, a execução dele foi bem mais para frente, né? Então, ali, né, cara, antes disso, qual que era o direito da criança e do adolescente? Nenhum, assim, nenhum. Era quase que uma propriedade, né? Dos responsáveis. Quase não, era uma propriedade. Os pais decidiam tudo, né? Decidiam o que você ia fazer, com quem você ia falar, que roupa que você ia usar, o que você ia pensar. Era muito assim, né? Até nos anos 90 a gente teve esses resquícios, assim. Eu lembro que minha avó tinha umas
paranoias, assim, tipo, eu ia estudar, eu apoiava a cabeça na mão, assim, meio deitadinha, ela não gostava. Aí eu tinha que ficar na postura que a minha avó queria. Porque senão eu tava com má vontade. Então, tinha muito isso da gente ficar podando a criança o tempo todo para ela agir dentro daquilo que o adulto quer, né? Dentro daquilo que é uma verdade para o adulto. E aí, eu penso que é muito complicado também para pessoas TDAH, porque, primeiro, a gente tem necessidades e comportamentos diferentes. E nós temos um jeito de ser que muitas vezes é podado na infância. E aí a gente chega na vida adulta meio perdido de nós mesmos, das nossas próprias habilidades, porque teve criatividade podada. No meu caso, por exemplo, o empreendedorismo, que foi super podado na escola, que, né, depois eu posso contar essa história. Não, conte já, aproveita já o embalo e já conta. Tá, vou contar. Não, quando eu era criança, eu tinha 9 anos, eu não prestava atenção na aula, não conseguia acompanhar a aula. Então eu passava a aula toda desenhando. E aí, a galera do colégio começou a gostar dos meus desenhos e começou a pedir para comprar. E aí eu fui vendendo aqui, e aí quanto mais eu vendia, mais eu conseguia comprar álbum de figurinha, lanche na escola. Aí eu falei, que negócio lucrativo. E aí comecei a vender o que estava no auge, né? Não tinha mal chegado ainda no Brasil Pokémon. Não tinha ainda revistas de colorir do Pokémon. E aí eu comecei a desenhar Pokémons e vender. Nossa, foi um sucesso, assim. Vendia muito, tive que contratar mais 2 amiguinhos para me ajudar a vender. Tive que contratar mais 2 amigas mais velhas para me ajudar a desenhar. Aos 9 anos de idade, você tinha 4 pessoas trabalhando para você. Tinha. Aí, é um case de sucesso, né? Mais ou menos, porque daí a escola... Shark Tank para crianças, eu estaria lá. Eu estaria lá, nossa. E aí, olha que loucura a minha cabeça. Com o dinheiro que eu ganhava dessas vendas de desenhos, eu abri um outro negócio, que era, eu comecei a comprar revistas de colorir, fazer cópia e vender para as crianças que não queriam comprar a revista inteira. Então a criança escolhia qual página ela queria, eu tirava a cópia só daquela página e vendia aquela página. E aí o cara tava cheio da grana. Minha mãe tava tipo, meu Deus, a minha filha é muito empreendedora. E aí a escola me cortou, né? Porque como que eu ficava desenhando e vendendo na escola? Que absurdo. Tava até só causa o caos. Chamou minha mãe, né? Enfim, foi toda uma polêmica na escola. Tive que parar de vender os desenhos. E aí a galera que trabalhava comigo ficou com a grana dos desenhos toda e eu fiquei sem nada, mas isso é só um detalhe, enfim. Direitos trabalhistas, você teve que pagar os impostos das foi pessoas isso, que né? trabalhavam para você. Foi isso. Então tudo bem, então tá tudo certo. Era o que eu devia mesmo da rescisão deles. Exatamente, CLT tá ali, né? Tá ali, Mas daí você vê que uma característica que poderia ter sido trabalhada foi podada, né? Pela falta de saber lidar do adulto. E quantos de nós não temos as nossas habilidades podadas e as nossas dificuldades valorizadas? Aí é natural que a gente cresça se sentindo menos, se sentindo um fracasso, porque aquilo que a gente era bom foi colocado como ruim e aquilo que a gente tinha dificuldade foi colocado como péssimo. Então, quer dizer, o que sobrou, né, pro TDAH Exato. ou para a pessoa autista? A gente tem um desafio muito grande de se redescobrir na fase adulta, eu acho, sabe? Ainda mais quando vem o diagnóstico de altas habilidades de superdotação. Nossa, quantas vezes eu já não ouvi pessoas que recebem o diagnóstico de altas habilidades de superdotação depois, ou junto com TDAH ou autismo, ou às vezes os 3 juntos, a tripla excepcionalidade. E aí a pessoa fala, mas como assim eu sou inteligente? Porque eu passei a vida inteira ouvindo que eu era burro, que eu não ia prestar pra nada. E aí, de repente, tem um laudo de altas habilidades. Quer dizer, calma aí, eu passei a vida inteira sendo genial e eu não sabia? Eu tô muito acima da média e eu não... Ninguém me contou isso antes? E o que eu faço com isso adulto agora? O que eu faço com essa informação quando eu já passei da fase escolar? Porque aí, quando você passa da fase escolar, às vezes, muitas coisas da altas habilidades de superdotação parece que ela só traz mais problemas. Do tipo, as pessoas não me entendem, eu falo as coisas complexas demais para as pessoas entenderem, as minhas ideias são muito
avançadas e aí eu não tenho amigos, ou às vezes, sei lá, a minha memória não me ajuda, do tipo, eu tenho muita memória para muita coisa, e as outras coisas que eu preciso, às vezes eu não lembro. E a gente começa a ver que muitas das questões emocionais, psicológicas do TDAH vem de uma estrutura social que não estava preparada para lidar com aquela pessoa. E que não é culpa da pessoa. E a gente cresce muito achando que a gente é culpado de tudo. Nossa, porque eu sou culpado disso, daquilo. Mas não era. A culpa era da estrutura ao seu redor que não soube te acolher e te potencializar. Muito pelo contrário, muitas vezes só colocou para baixo, né? Carlos, eu fico alguma coisa isso. Eu fico pensando como que o mascaramento acentua, né? Todo o masking que a gente faz, como ele acentua isso, né? Porque eu vou tentando me podar também, vou tentando controlar essas minhas características neurodivergentes, e as pessoas ao meu redor, porque eu estou me controlando, elas vão cada vez mais baixando a tolerância delas a quaisquer atitudes que saiam do neurotípico ali. Então, quanto mais eu me mascaro, mais as pessoas esperam de mim um comportamento neurotípico e não neurodivergente, né? Então, e cada vez que esse comportamento, e aí cada vez que escapa, né, que o mascaramento ele é aquela parede, mas de vez em quando dá uma rachada e sai alguma coisa. E aí vem aquela, poxa, mas você não, né, como assim? Como é que você pode fazer uma coisa dessa e tal? E aí você mascara mais, e aí as pessoas mas ficam será que a gente menos é tão bom em tolerantes. mascarar quanto a gente acha que a gente é? Fica só a dúvida. Não, então, eu acho que a gente tem níveis diferentes, com certeza. Assim, a gente tenta mascarar muito, mas eu acho que muita coisa escapa o tempo inteiro. Assim. Mas eu falo um pouco pela minha experiência desse diagnóstico tardio, porque depois do diagnóstico, as pessoas ao meu redor comentaram assim, poxa, eu sinto que depois do diagnóstico teve coisa em você que ficou um pouco mais acentuada. Parece que você tá manifestando mais. Você não acha que você só se acomodou? E eu falo, eu acho que não. Eu acho que eu simplesmente baixei um pouco a guarda desse masking. Eu comecei a aceitar um pouco mais. Então, se eu não lembro, eu vou falar para você que eu não lembro. Eu não vou ficar tentando me forçar a lembrar. Se eu não prestei atenção, eu vou falar para você que eu não prestei atenção. Eu não vou ficar desesperado tentando pegar alguma pista para ver se eu consigo adivinhar aquilo que você falou enquanto eu não prestava atenção. Então, eu só deixei vazar um pouco mais, sabe? Então, é meio louco, né? Esse processo, assim, de você desconstruir esse muro mal adaptativo, que é o masking, para construir outra coisa para te ajudar com aquilo, mas que seja uma adaptação mais bem feita, que não te machuque por dentro, assim, sabe? E que você não gaste tanta energia também, né? Porque, nossa, mascarar, às vezes não, a gente sempre faz mascaramento sem perceber, porque foram coisas que a gente aprendeu durante a vida inteira que tinha que ser daquele jeito. Então, eu preciso sair de casa, eu preciso funcionar no meio de outras pessoas. Eu tenho que fazer desse jeito, me vestir de um jeito, me comportar de um jeito, falar de um jeito, tudo baseado no que os outros esperam de mim. E aí, a partir do momento que algumas coisas você vai deixando um pouco de lado, é até um certo alívio, porque depois a gente chega em casa tão cansado de um dia, assim, só um dia interagindo com outras pessoas. Eu lembro quando eu trabalhava fora, quando eu trabalhava em empresas, assim, eu saía de casa, eu nem tinha chegado no trabalho ainda, eu saía de casa desgastada, já querendo voltar. Porque eu tinha só o fato de ter que acordar cedo, tomar banho, me arrumar, lavar meu cabelo, pentear meu cabelo, sabe? Colocar uma roupa que ia ser socialmente aceita, ou vestir a máscara social de quem eu era para trabalhar para fora, já me deixava tão exausta. E pensar que eu ainda tinha que pegar 40 minutos de trânsito, 1 hora de trânsito ainda, já me deixava tão cansada que às vezes eu chegava no trabalho sem energia e eu voltava para casa completamente exausta e desgastada, porque eu saí de casa já querendo voltar. Eu saí de casa querendo voltar para minha cama já. Total. Eu falo que o diagnóstico é muito libertador, né? Porque
primeiro que você vai se reconectando com a sua história, com a sua essência, você vai se aceitando, e aí vem o próximo passo, que é se permitir, né? Por isso que todo mundo fala, mas você ficou mais TDAH, ficou mais autista. Não é que você ficou mais, você ficou quem você é, e que você sufocou durante esse tempo todo para tentar se encaixar, porque você via que você era diferente e existia uma pressão social para que você atendesse a certas expectativas que você não conseguia atender, né? Então, o diagnóstico, tem gente que fala só um pedaço de papel. Para mim, foi uma libertação, assim, foi uma mudança total da minha vida, porque trouxe para mim um conhecimento sobre mim mesma que eu não tinha, eu não fazia ideia quem eu era, porque eu vivia imitando as pessoas, eu vivia tentando me encaixar, vivia deixando de lado o meu eu verdadeiro, e o diagnóstico me trouxe uma luz ali de você pode ser você mesmo, olha, você é isso aqui, siga. É isso. Existe, às vezes, um medo muito grande, assim, né? Hoje eu vejo, assim, né? Por ser fonoaudiólogo e trabalhar muito com a população infantil, né? Às vezes existe um receio grande da família pelos rótulos, né? Eles falam, mas vai rotular a criança, né? E aí vai ficar com esse rótulo, assim, né? E tudo mais. Mas em termos de... eu acho que o diagnóstico é aquela coisa, assim, ele tá em você, ele tá ali, independentemente se você sabe ou não. Então, por que não saber? Por que não ter esse autoconhecimento, né? Porque, independentemente de você ter ou não o diagnóstico de TDAH, se você é uma pessoa com TDAH, você tem o TDAH ali, né? Então, não tem como, né? Aquilo, não é só porque você não sabe que ele não tá ali. É isso que eu ia falar, não é porque você finge que não sabe ali que vai deixar de existir, né? Exato. E aí, poxa, né? É uma ferramenta, né? E aí eu acho que aquele argumento de tô muito velho para receber esse diagnóstico não cabe, porque é uma ferramenta de autoconhecimento, e autoconhecimento nunca é demais, né? E nunca é tarde demais para se autoconhecer, sabe? Então, entender, né, as suas dificuldades, entender as suas diferenças do resto da população, que às vezes você enxerga, você sente desde sempre, mas não conseguiu dar nome àquilo, às vezes, sabe? E aí o diagnóstico te traz, e é aquela coisa, assim, também é importante a gente pensar que o diagnóstico, ele não é um fim em si, a história não acaba quando chega no diagnóstico, ela começa. Né? O diagnóstico ele é o início, é um início de um novo processo ali, né? Acho que isso é muito importante também. E quanto mais cedo o diagnóstico, melhor, antes, né? Dá para encontrar ferramentas que ajudem para evitar todos esses rótulos que a gente recebeu. A gente, como adulto neurodivergente, sabe que a gente já recebeu a vida inteira. Então, se você tem uma criança que é neurodivergente ou que tem suspeitas, poxa, quanto sofrimento um laudo pode evitar? Sim. Ou quanta coisa ela pode aprender desde cedo que ela é diferente e tá tudo bem ser diferente. Sabe? Sim. Eu acho que muitas das pessoas que falam que já tá velho demais para um diagnóstico, para saber, eu acho que muitas das vezes essas pessoas têm medo de encarar isso, sabe? Porque pelo menos para mim, assim, foi um processo libertador, mas também foi um processo muito emotivo, né? De olhar para tudo que eu passei e tudo que eu poderia não ter passado se eu soubesse, se as pessoas soubessem, se houvesse um conhecimento maior por parte de toda a população, mais empatia e tal. É muito doído você olhar para isso tudo, para sua própria história, sabe? E ver o tanto que você sofreu sem necessariamente precisar sofrer por aquilo. Então, eu acho se perdoar depois. E se perdoar, e se acolher, e perdoar os outros, e acolher os outros, porque às vezes a gente precisa perdoar também os outros. Então, eu vejo que muitos dos que usam essa fala é porque não estão verdadeiramente preparados para encarar todo esse rolê para o passado e passar por todo esse processo que é bastante intenso mesmo, sabe, para algumas pessoas, porque são histórias muito pesadas, né? Você às vezes fica pensando, poxa, mas era uma criança que
tinha uma dificuldade e, ao invés de ser acolhida, né, passou tudo que passou. Não é fácil você olhar para isso e encarar essa realidade. Então, acho que muita gente prefere não ver e seguir como tá. Não vamos tocar nesse assunto. É o confortável, né? Que tudo são escolhas. Alguma coisa vai vir com peso depois. Talvez o não diagnóstico talvez venha com peso de alguma coisa mais para frente, vai pesar ainda mais e, não sei, de repente acarreta em alguma outra condição. Talvez um burnout, por exemplo, de tanto peso que você carregou. Uma ansiedade, né? Sim. Uma coisa, cara, você tava... Eu lembrei de uma coisa. Você é fonoaudiólogo. Eu sempre vejo muita gente levando crianças para fono, sabe, pro fono quando de repente é neurodivergente. Vocês já foram para fono quando vocês eram crianças? Vocês já foram levados? E como é que é o seu outro lado? Você percebe muitos pequenos neurodivergentes que às vezes não têm muitos problemas sendo levado para o consultório tem alguma coisa diferente para essa criança. Eu fui a criança que fui levada para fono, tá? Eu fui a criança que eu fiz um monte de exame para saber se eu ouvia direito, se eu enxergava direito, se eu falava direito. Eu fui para tudo. E aí, no fim, era tudo certo. Era só aqui dentro da minha cabeça mesmo que precisava de entender que estava um pouquinho diferente. Mas... Quando eu era criança, eu não tive essa vivência de ser acompanhado por profissionais da área da saúde, para além dos acompanhamentos de rotina, né, com pediatra e tudo mais. Enfim, tinha a minha questão da visão, que daí eu acompanhava bastante, eu usava óculos desde pequenininho, assim, e tal. Mas eu não tive essa vivência porque é isso também. Eu fui uma criança que passou muito batido, porque principalmente as crianças que vêm pro profissional da saúde, primeiro pro médico em geral, né, e depois costuma ir para fono, físio, TO, enfim, depende, né, tem muito a ver com dificuldades escolares, né. Então, é aquela coisa, vai bem na escola, então pronto. Então não tem nada de errado, então tá tudo certo. E eu fui muito essa criança que dava tudo certo na escola e aí todo o resto passou batido, né? Porque a escola ela acaba sendo um critério muitas vezes, né? Então é só aí que às vezes vai dar o clique para os pais de que, opa, tem alguma questão aí, né? Infelizmente, porque a escola é só um dos ambientes, né? Tem muitas outras vivências que a criança tem, mas a escola, como é o ambiente que tem mais exigência nessa parte, né? Mas eu atendo muitas crianças principalmente com TDAH ou investigação para TDAH. É muito interessante o processo, porque muitas vezes, né, eu trabalho na área de processamento auditivo, então é uma comorbidade que muitas vezes ocorre com o TDAH, com o autismo, então uma alteração, né, na capacidade de processamento dos sons. Eu acho que... Oi? É TPAC o nome, não é? Isso, TPAC, exatamente. Certeza que eu tenho isso, tenho certeza. Então... Que é transtorno do processamento auditivo sensorial. Central. Central, tá. Central. C, Isso. não é S. Ok, tá. Então, eu sempre acho muito importante o acompanhamento multiprofissional de um indivíduo neurodivergente, porque a gente sabe que essas outras coisas podem vir junto, né? Então, às vezes você vai ter ali um indivíduo com TDAH que também vai ter uma dislexia associada ou um transtorno do desenvolvimento da linguagem associado. Então, não é raro que essas coisas venham em pacotes, assim, no mesmo indivíduo. Mas, indo um pouco além dessa questão mais técnica, clínica, é muito interessante porque essas crianças com TDAH que eu atendo, eu sempre faço muita questão de avisar para elas que eu também sou, né? Que legal. Porque eu acho que, cara, e é muito interessante, assim, tem muitas crianças que eu vejo, assim, o semblante muda, porque...
Eu acho que quando você é criança e hoje essas crianças que já estão conseguindo ser diagnosticadas mais precocemente, elas já, né, vêm um pouco com esse peso, e aí a família às vezes também coloca esse peso de, é TDAH, né, nossa, meu Deus, não vai aprender as coisas, não vai conseguir trabalhar, não vai, não vai ter dificuldades de conseguir potencializar a sua vida. Então vem muito esse medo, né? E às vezes você sente que a criança vem com essa carga toda ali, né? Porque muitas vezes são crianças que já estão sendo atendidas por muitos profissionais, muito manipuladas por médicos e coisas assim. E aí você fala, então, você sabia que eu também tenho TDAH? Cara, isso abre, assim, para a criança, porque daí ela vê uma pessoa ali, um adulto de jaleco, às vezes, né, trabalhando, atendendo ela, que também tem a mesma coisa que ela e está cuidando dela ali naquele momento, né? Então... Vira o tio amigo, né? Exatamente. Então, assim, a importância eu da acho tão importante. representatividade, né? Sim, exatamente, assim, sabe? Uma forma de se conectar ali e mostrar, né, que, cara, você tem TDAH, você tem autismo e estamos aqui se ajudando e tentando seguir em frente, lidando com as nossas dificuldades e vamos juntos, né? Eu acho que é muito importante e eu faço bastante questão disso porque talvez eu acho que se eu tivesse tido algum referencial assim quando eu era criança, talvez isso seria bastante reconfortante para mim. Então eu penso muito nisso na minha prática clínica, sabe? Você não está sozinho, né? Tem outras pessoas. Esse sentimento de solidão, de ser o único ET no planeta Terra é muito ruim. Então eu super acho válido também, Carlos, assim, a representatividade, ela ajuda demais, né, porque você vê que você não tá sozinho, que não é o fim do mundo, que tem outras pessoas como você não porque muitas vezes você nem se sente parte de nada, né, quando você é neurodivergente, assim, você não se encaixa nos grupos, e aí quando você vê outra pessoa que é o mesmo que você vê que você faz parte de algo também. Existe um lugar no mundo pra você, né? Exato. Gente, eu preciso encerrar. Que triste. Que muito triste. Eu quero gravar mais 15 horas assim com vocês. Então, muito legal, né? Como o Fio, é muito legal como o Fio, né, vem desenrolando coisas e aí a gente falou, são histórias da infância, mas aí a gente vê que essas histórias da infância estão repercutindo na nossa vida até hoje e não tem como falar da infância sem falar do presente. Então, né, no fim das contas, somos um único ser humano, né? O nosso eu criança tá aqui dentro ainda, né? Processando as coisas, vivendo as coisas também, né? E eu gosto da regra do TDAH, que você tem uma expectativa, e aí o seu TDAH chega e fala, a gente vai falar o que a gente quiser. Porque o assunto puxa o outro. Roteiro pra quê, gente? Mesmo quando eu faço o roteiro, esse eu fiz, mas uma coisa, eu ia já deixar uma coisa mais solta, mas mesmo quando eu faço o roteiro, vários episódios eu já joguei o roteiro fora, ou mais da metade do roteiro fora, porque o TDAH entra na parada. Mas acho que de uma forma ou de outra, a gente foi, pelo menos, né, pincelando os tópicos do roteiro. Acho que rolou. Super foi. A gente falou é exatamente o que você falou. Não tem como pensar em histórias de infância sem a gente falar do resto da nossa vida. Porque é isso, continuamos sendo TDAHs e por mais que algumas pessoas achem que TDAH é só na infância, não, a gente continua vivendo com ele a vida adulta, e se algum dia eu fizer TDAH na terceira idade, vai ser a mesma coisa, talvez a gente conte histórias de infância para falar da vida adulta, para falar da terceira idade, porque o TDAH continua lá. Não, eu acho que essa questão da faixa etária da terceira idade
é uma coisa que ainda tá pra gente ver como é que vai ser isso, né? Porque, cara, o conceito de TDAH, ele é um conceito recente. Então, assim, as pessoas que estão sendo encaixadas neste conceito, neste momento, elas ainda vão envelhecer, né? Então, tem uma coisa interessante que tem grupos, principalmente nos Estados Unidos, que eu já vi que eram, tipo, mulheres que foram diagnosticadas já na terceira idade. Então, tem alguns grupos que ou envelheceram ou já foram diagnosticados tarde. Aqui no Brasil eu não vejo, eu vejo isso lá fora. E aí são outras dificuldades, né? Mas é o que você falou, só tem estudo para criança. Raramente a gente vê um estudo para adolescente, mas dificilmente um estudo para adulto. Então, eu nem sei se tem muito estudo sobre terceira idade, por exemplo. É pouquíssima coisa. E é isso, né? Agora, né, os idosos, né, estão tendo o diagnóstico hiper tardio agora, sim, né? Uhum. E a gente ainda está entendendo como que se manifesta, né? Porque tem outras questões, são outras demandas biológicas, sociais, né? Cognitivas, inclusive. Exato. Então, cara... Estamos engatinhando ainda. A gente ainda precisa conversar muito. Este podcast ainda precisa durar muito tempo. Muita coisa precisa ser debatida, discutida. Tem muito A última espaço. vez que eu contei, eu tinha material ainda para uns 8 anos de podcast. Então, se eu tiver paciência para fazer todos os assuntos que estão na minha lista, vai ter muito tempo. É isso. Ai, gente, honestamente, obrigada, a conversa foi ótima. Eu já admirava vocês antes, agora eu tô mais quentinho no coração ainda, porque foi tão bom passar aqui conversando com vocês. Primeiros episódios do ano, e eu tô muito feliz que toda essa conversa que a gente teve, assim, nesses episódios. Obrigada de coração. E eu não tenho muito o que falar. Ouvintes, por favor, deem 5 estrelinhas onde você ouve. Apoie a Tribo TDAH, vá lá em apoia.se/TribuTDAH. Aí você faz parte do grupo exclusivo, você ajuda toda a tribo a continuar. Então, mais 5 anos pela frente, mais 10, 15, 20 anos pela frente, se você continuar me ouvindo falando, se você tiver paciência para isso, mas enfim. E aí, quem apoia participa das gravações, vota nos episódios, enfim, tem um monte de coisa que só os apoiadores dos TDAH Hypers podem fazer, inclusive um encontro anual. Foi agora em novembro, e ano que vem tem mais. Então só os apoiadores podem participar. Então vai lá, apoia.se/TribuTDAH. Obrigada. Agora eu vou começar pela ordem inversa. Tabata, dê suas considerações finais e mande suas redes sociais onde você pode ser encontrada. Gente, obrigada, amei participar, que papo gostoso. É sempre bom estar entre os nossos, né? É tão legal ver que a nossa vivência se parece com a de outras pessoas, assim, que a gente não tá sozinho nessa. Eu acho que a principal mensagem desse episódio, né, é fazer as pazes com a nossa infância. Eu acho que foi muito isso que a gente falou, né? A gente se acolher, se aceitar, se permitir, se perdoar, não se cobrar tanto, não se punir tanto. Às vezes perdoar certas pessoas porque elas também não tinham o conhecimento necessário na época para lidar diante de certas situações, e que a gente possa cada vez mais se descobrir, se permitir, se amar. Obrigadão, gente. Beijão. Minhas redes sociais, Tabata _ Meu Mundo Atípico. A gente se vê lá. Obrigada. Carlos, e você? Considerações finais, suas arrobas? Bom, eu queria primeiro de tudo agradecer muito esse convite da Tata. Foi um prazerzão estar aqui com vocês. Foi muito, muito, muito legal mesmo trocar essas experiências, aprender com vocês. Então, fico muito, muito grato mesmo. Reitero muito o que a Tabata falou sobre a mensagem final. Queria também reforçar a questão de que a gente olhar para trás, né, e mesmo que isso vá mexer muito com as nossas estruturas, é sempre um exercício muito saudável de autoconhecimento. Eu acho que a gente não tem nada a perder com isso, e que a gente possa olhar, né, para as nossas histórias de infância e para o contexto daquela época e entender o que
precisava ser ajustado e precisa continuar sendo ajustado para que cada vez mais a gente possa trazer mais acolhimento e mais sensação de pertencimento às crianças neurodivergentes de maneira geral, porque é a partir disso que a gente vai conseguir construir um adulto confiante, um adulto que compreende as suas capacidades, as suas limitações e que lida bem consigo mesmo. Então, a gente está nesse caminho e que a gente possa cada vez mais facilitar ele para as gerações futuras. E acho que é isso aí. E as suas arrobas? Os arrobas. Eu não sou um influencer das redes sociais, mas se alguém quiser seguir na minha página pessoal mesmo, que é um pouco página profissional, página artística também, é o @carlosaleitefilho no Instagram, e é isso aí. É isso aí. Gente, beijos da Tata e feliz ano novo. Dar um tchau coletivo. Tchau! Tchau! Tchau, gente! E muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos, incríveis, maravilhosos apoiadores, os TDH Hypers, que fazem a nossa tribo TDH acontecer. Gabriel Nunes, André Luiz Carvalho, Edu Caetano, Skyatura, Rafa, Juliana Velma, Mari Mendes, Marina Pula, Leonardo Loza, Aline Emia, Ricardo Bruno Machado, Lúcia Brunner de Tonelli, Alexandre Maia, Telo Caetano, João Queiroz, Aline Coelho, Juliana Costa, João Furtado, Paulo Alexandre Maia Canal, Ana Márcia de Lima, Tabita Moreira, Ananda Krishna, Diego Quinto, Roger Lima, Gabriele Varão, Narcisa, Gustavo Pedralino, Mozart Sodré, Tali, Michele, Roberta, Graziela Godoy, Raquel Romaine, Kel Bonassoli, Fábio Brunetti, Caroline Duarte, Rafael Pinheiro, Cássio Plácido, Malu, Bruno Rezende, Amauri, Nicolas Rossim, Jackson Luiz, Biscoito Bolacha, Jean Luca, Ana Tereza, Caio Geraldini, Marcele, Roger Delboni, Zé, Fábio Coutinho, Cecília Costa, Miguel Vitor, Humberto Miranda, Alexo, Gabriel Berto, Sandor Tomiti, Jô, Eric Alves, Kessia, Luísa Carvalho, José Martins, Yuri Moraes, Ravena Bazana, Kiara Campos, Franklin Mello, David Correia, Vitor Ugar, Vinícius Pais, Maeli, Ana Luísa, Rodrigo Rabelo, Amanda Dias, Guilherme Deboni, Anderlan Costa, Bel Castro, Clares, Iana Luísa, Shinodex, Miriam, Virgílio, Bepi Mitsu, Patrícia Menezes, Tamines da Silva, Michel Barros, André, Ubiratã Júnior, Laís Calazans, Santiago Luiz, Rodrigo Flores, Tamires, Alessandra Spiandorello, Tainá Moreira, Bianca Eunice, Alan Ludovici, Jadson, Marco, Ana Rodrigues, Marina Dalio Júnior, Renata Monteiro, Caio Guilherme, Letícia Lisleia, Rodrigo Gansviotti, Felipe Viveiros, Scala, Renato Ribeiro, Rafael Ribeiro, Andréa Fernandes, Wesley Rueda, Diego Correia, Carol Garcia, Adriana Leopoldi, César Diego Matheus, Diego Pessoa, Jorge Rodrigues, Kaká, Luiz Gustavo, Maria Clara, Danilo, Desirê Santos, GL, Kelly Bortoli, Gustavo Arruda, Gabriela Bueno, Thay, Tatiane, Esdras Mendes, Andrei, Rodrigo Rocha, Stani Marini, Fernanda Biscalquim, Flávia Mitaki, Kelly Carmo, Kelly Cristine, Alice Portugal, Carla, Fábio Gesteira, Tatiana Diniz, Mai Santana, Thalita Camargos, Carlos Isaac, Benjamin Aguiar, Jéssica Martinez, Ingrid Lourenço, Yas, Andressa Panice, Giovana Xavier, Amanda Vitória, Dilene Nath Pereira, Bruno Grilo, Ana, Vitória Cerqueira, Felipe Tuque, Júlio Sagato, Valmar Manelli.